experiência, eu fui tendo experiência muito rápido. Você entendeu? Muito rápido. E depois, de repente, o Irineu fala assim que orou 1 ano e 8 meses, ele começou a se trancar nos períodos de manhã, e depois da 1 da tarde ele saía para trabalhar, ele tinha um mercadinho, um hortifruti lá, e ele decidiu tirar a manhã toda para orar de 6 a 8 horas em línguas. E ele saiu para trabalhar. Depois de 1 ano e meio, ele começou a fazer umas reuniões em Maracaju com alguns irmãos, algumas pessoas começaram a ser curadas, alguns começaram a cair no poder, e Deus trouxe ele para Campo Grande, e os pastores começaram a convidar ele para pregar, e milagre, ele foi para Bolívia. Eu falei, não, se ele orou 6 horas e 1 ano e meio Deus fez isso, eu vou orar 10 e Deus vai fazer mais rápido. Aquela inocência, né? Sabe, aquela sede. Se esse é o caminho, então eu vou. E eu comecei. E aí, Mas você fez o alvo de orar 10 horas todo dia? eu fiz o alvo de orar de 6 a 8. E tudo coincidiu já nos meus 17 para 18 anos. Entendeu? 17 para 18 anos. Qual que é essa fase do homem? Alistamento militar. Nesse período de alistamento, eu já tinha saído do supermercado. Foi quando eu conheci essas verdades, eu não consegui emprego. Ninguém lá queria contratar alguém que ainda estava em fase de alistamento. Você se alista e você tem que esperar 1 ano para saber se você vai servir ou não. Naquela época eles tinham medo de contratar a pessoa trabalhar e não pode mandar embora, depois que for servir, se fosse servir, né? Não tinha isso naquela época? Tinha. Você acredita? Aí, quando tinha 17 anos, eles não queriam pegar, não. Meu irmão, você acredita que até isso o Espírito Santo preparou para mim? Já falou assim, ó, você vai ter o tempo só para 1 ano. buscar. 1 ano. E você conseguiu fazer 1 ano de oração em línguas? 6 a 8 horas todo dia? 6 a 8 horas. Teve dias da gente orar 12. Por quê? Aí quando você estava orando nesse período, uma dúvida, que você fez o propósito, 6 a 8 horas, ninguém mais te tirou, não veio mais dúvida. Isso é errado, isso não está servindo para nada. Não veio essa dúvida. Eu nunca mais apareci na presbiteriana. Não consegui. Entendeu? Eu me envolvi com os irmãos da recuperação, né? Eles tinham um ministério de evangelismo, não era uma igreja, eles não eram uma igreja, era um centro de reabilitação, e aqueles que já tinham passado pelo processo, já tinham se recuperado, eles agora se tornavam evangelistas para ir nas bocas, nas ruas e evangelizar outros. E qual que era o princípio que o pastor e o líder lá da recuperação aplicou? O pastor Manuel. A prática da oração em línguas. Ele pegou a experiência de uma missionária na China do livro Caça ao Dragão. Caça ao Dragão, muito bom esse livro. Caça ao Dragão. Ela percebeu que pelo fato dos líderes de gangue receber o batismo com o Espírito Santo, começar a orar muito em línguas, eles eram libertos das drogas instantaneamente, ela começou a ser intencional. Aconteceu acaso, ela não foi intencional, e aí ela percebeu. Ela foi vendo a experiência e falou, opa, isso aqui é uma chave. Isso. Peraí, o que não ora em línguas tem mais dificuldade para sair da abstinência. O que está orando muito, com 1 semana, 15 dias, o cara já está livre? Então ela percebeu, tem alguma coisa nesse negócio. Joss Prince fala dessa missionária, que ele também foi muito inspirado por ela, né? Você vê como que foi um tempo cronológico que Deus estava despertando no mundo todo várias pessoas com esse mesmo princípio. Dave Hobbs nos Estados Unidos, a irmã na China, depois fiquei sabendo, o Hudson Taylor também na China, teve também essa experiência com as línguas, John Wesley, só que por falta dessa conexão global, esses ensinos ficavam ali regional, o mover ficava regional. Ou até a luta da religiosidade, né? Até hoje, oposição. Até hoje, quando nós vamos ensinar a falar sobre esse assunto, há uma luta na igreja. E as igrejas pentecostais que têm um dom de línguas, a maioria fala em línguas, mas não ensina sobre línguas. Mas aí, você conheceu o David Robson? Você ficou 1 ano orando e não ficou com vontade de conhecer o David Robson, Irineu? Morria de vontade de conhecer o Irineu. O Irineu, eu tenho uma gratidão muito grande pela vida do pastor Você falou, Irineu. eu tenho que participar desse seminário, que você sabia que ele tinha um seminário. Sim, eu fiquei mais assim, porque eu falei, Irineu é brasileiro, mora no Brasil. O Dave esse pastor é americano, tá muito distante. Mais fácil conhecer esse Coitado de mim, um moço que tem nem dinheiro direito aqui no interior de São Paulo, não tem nem aeroporto, né? Mas quando eu descobri que era do Mato Grosso do Sul, eu falei, não, eu quero ir. Perto, né? É perto, não. Esse pastor da recuperação, ele já tinha ido e levado 15 jovens
que foram libertos das drogas no seminário Andando no Poder em 2000. E ele fez uma... O que o Irineu... Ele falou que trabalha com recuperação. O que o Irineu fazia? O Irineu doava as inscrições e arrumava lugar para eles ficarem em Campo Grande. Legal. O Irineu sempre foi um cara que investiu em quem tinha sede de Deus. Quando o pastor contou para o Irineu, tá aqui, tudo liberto, através da prática da oração em línguas, né, através do ensino do Dave, o Irineu falou, aleluia. Não, o que você precisar, pastor, traga eles aqui para o evento, porque era caro, tinha inscrição, tinha hotel, né? Ele fazia no Palácio Popular da Cultura de Campo Grande, chique o teatro lá, vinha Sanrim, na época o irmão do Benihim ministrava, o Dave era um dos principais ministrantes, né? O Irineu trazia pessoal da África. Aí, esse pastor falou para mim, eu já fui em 2, eu falei, nossa, eu quero ir no próximo, eu quero ir no próximo, eu quero ir no próximo. Aí teve o próximo. Me preparei tudo para ir. Eu fui. O Dave foi anunciado no folheto. Foi em 2001 para 2002. O Irineu anunciou o Dave no folheto e o Dave não foi, não pôde ir nesse Andando no Poder. Quem foi? Foi o David Quillan, Danduque, missionário Danduque, né? E um missionário cubano. Pensa num cara cheio da unção de Deus, aquele cubano que o Irineu conheceu. O Irineu, no primeiro dia, ele pediu desculpa para as pessoas. O Dave, aconteceu, um amigo dele faleceu repentinamente, e ele era um amigão mesmo do Dave de ministério, e o Dave se sentiu compadecido em cumprir a agenda desse amigo no lugar dele, e ele pediu para o Irineu liberar ele, né, para não estar na conferência. O Dave foi dar um apoio para a família desse amigo dele, né. Aí ele contou, me perdoe, eu sei que muitos vieram por causa do pastor Dave Robertson, ele falou, ele não vai poder vir, aconteceu um problema com um amigo dele, ele teve que socorrer. Agora, eu vou falar um negócio pra vocês, irmãos. Não vem atrás de homem, não, vocês têm que vir atrás do Espírito Santo. Ele deu uma falada assim, ele estava meio chateado. E eu fiquei, sabe aquela bexiga, mano, rapaz, eu vou agora ver a ministração do Dave. Os irmãos da recuperação... Você criou expectativa, né? Criei. Tem um irmão lá na recuperação que ele era traficante. Nesse seminário de 2001, o Dave chamou ele lá na frente e profetizou. Ele falou assim, eu vi uma grande mão vindo sobre você. Deus vai te levar em ribeirinhos, lugares onde outros não querem ir. E eu vi mortos sendo ressuscitados, cura, milagre, criativo. E você tem muita sede de Deus. Você sabe do que eu estou falando. Aí orou pro cara, Jesus, o cara, pá. O irmão era traficante, cara. Aí, os caras contando tudo isso, eu falei, não, eu vou lá, quem sabe eu vou lá, o Dave vai falar alguma coisa de mim, né? Todo mundo tem essa expectativa. Cheguei lá, o Dave não vai. Pensa na frustração. Mas, eu também estava realizando um sonho. Que conheceu o Irineu. Está numa ministração, rapaz, é o último dia que o Irineu pregou. Eu lembro até hoje a ministração, o tempo da visitação de Deus. Que palavra profética. Ele ia chamando os pastores lá em cima, os pastores iam caindo antes de chegar na plataforma. Ele ia caindo já, antes de chegar na plataforma. Ia caindo. Eu fui tentar ir, pluf. Aí eu levantei, falei, não, eu quero que ele olhe para mim. Eu levantei, me rastejei, cheguei na plataforma. Toca! Eu fui embora carregado aquele dia. E o David Quillan ministrou 3 reuniões. O que foi aquilo também? Junto com o africano. O David Quillan, naquela época, ele estava no auge mesmo do ministério, uma santidade. Aí eu tive essa experiência com o pastor Irineu, ele tomando um cafezinho lá, eu cheguei e falei, pastor Irineu, eu ouvi as suas fitas sobre adoração, sobre oração no Espírito Santo, sobre a visão celestial. Pastor, eu quero ser igual você, pastor. Aí ele virou para mim e falou, aleluia, irmão, eu creio, um dia você vai estar pregando aqui. Aí eu, amém? Aí eu cheguei no João e falei, rapaz, ele falou que eu vou pregar andando no poder, um dia ele profetizou. O Irineu, ele era muito assim, ele dava atenção, né? Aí ele tocou em mim e falou, amém, jovem, continua, só continua, meu irmão, Deus ainda vai te usar muito. Já era um sonho estar ali, né? Imagina conversando com o tio, né? Com o Irineu. Voltamos para Andradina, pastor Arço. Voltava que parecia que o carro que eu fui com os irmãos não estava nem tocando no chão. Sabe quanto parece que não está tocando? Voando. Nós recebemos um gás para mais 6 meses orando em línguas, na mata. Nós fazíamos muita vigília na mata. Igual foi se eu estava sem trabalho, né? Tinha um sítio perto da casa da minha mãe,
que eu fiz até um vídeo, tá no YouTube, né? A minha trajetória. Eu fiz um videozinho no caminhozinho do sítio, que eram uns pés de manga e pé de goiaba. Eu armava a rede ali, 8, 9 horas da manhã, com a garrafa de água de 2 litros, com o Novo Testamento, as fitinhas do Dave, o Walkman, pilha reserva. Gente, era pilha, viu? Gastava um dinheiro com pilha, falava, mãe, compra mais pilha para mim, mãe, da Duracell. Esse era o meu arsenal. Garrafa de água, o Walkman, o arsenal de fita do Irineu, do Bernardo, do Dave, né? O Dave ali sobre oração em línguas, andando no poder. Aí eu fui tirando cópia para mim, eu fui tendo meu próprio arsenal. Teve fita que eu ouvi 10 vezes, aquela paz de Deus do Dave, 10 vezes. Ficava lá orando em línguas. Orando em língua, olhando para o céu, olhando para as vacas. Mas de vez em quando passavam uns pensamentos. Você está jogando a sua vida fora. Está perdendo tempo, não está valendo a pena. Tem gente que está na faculdade, tem gente que está trabalhando, seus amigos estão trabalhando. Você está fazendo o quê aqui? Que nem um bicho no meio do mato. Que nem louco. Que nem louco. Ô, pastor, eu tinha prazer de ir sozinho. Eu ia de dia, né? É cidade pequena, não tem perigo. Tinha uns irmãos que falavam, eu quero ir orar com você. Eu falava, não, eu quero sozinho. Por quê? Eu falava, eu quero fazer igual o Irineu e o Dave. O Dave falava que se separava perto de um córrego, né? Armava um lençol no chão, deitava lá e ficava. Ô, colheu barabaxere, cantaraba, 2, 3. Ele ficava chutando pedra, jogando pedra no lago, orando em línguas. Eu falei, não, eu quero fazer igual os homens. Às vezes as pessoas... Não companhia, para não ter, às vezes perde o foco, né? Às vezes as pessoas vão, elas não têm a mesma fome e diligência e te tira. Porque a gente ia com um propósito determinado. Não, eu não saio daqui antes das 5 da tarde. Aí você vai com o irmão daqui a pouco começa a conversar, fica com a alma agitada, vamos embora. Te atrapalha. Eu entendi que era um momento, eu e o Espírito Santo. Eu peguei muito ao pé da letra. A escola do Espírito Santo. É só eu e o Espírito Santo. Mas você ainda ficou naquela expectativa de ver o irmão David? Fiquei. Aí passou-se uns anos, né? Passou-se o tempo. Quanto tempo ficou nisso? Uns 2 anos? Não mais. Isso, eu fui no seminário de 2002, no Andando Poder, que o David não veio. Mas assim, da oração em línguas, várias horas, ficou o quê? 1 ano, 2 anos? Eu fiquei 1 ano. 1 ano. Aí depois comecei a trabalhar com vendas, né? Tal, eu tirei minha carta. Aí Deus vai te dando, né? Tira daquele período. Aí eu tentei continuar 4 horas. Chegava do trabalho, ia para o fundo de casa, armava uma rede, tinha um quintal no fundo da casa da minha mãe, solteiro, né? Chegava do trabalho e ficava lá até 11 horas da noite. Eu decidi não fazer faculdade, porque o Espírito Santo tinha já me dado visão sobre chamado. Eu tive visão aberta na cama, eu pregando no estádio lotado, e eu acordando debaixo daquela unção, na beliche, lá no meu quarto. Durante esse 1 ano, o Espírito Santo ministrou, falou muita coisa. Falou que era chamado para o ministério. E durante esse 1 ano, de vez em quando, eu saía nos evangelismos com os irmãos lá da recuperação. Eu vi tanta coisa, orando por travesti, o cara queimando toda a roupa ali, decidindo mudar de vida, drogado, entrar em boca de fumo. O cara lá, usando crack lá e indo para lá com 1 semana. O cara, aquele jovem já bonito, já aquela feição de drogado. Eu vi muita experiência poderosa nessa época. E a galera era muito de orar no mato, era muito de oração, muito orar e evangelismo. E Deus me treinou no evangelho naquela época. Eu saía nas ruas de Andradina, pregando também. Fiquei um tempo recluso, mas depois eu adicionei, como eu não trabalhava, né, jovem, orava bastante, mas também um tempo você não aguenta, você quer sair ministrando. Aí vamos dizer, você se enche e depois quer distribuir. E desde dos primeiros meses, o Espírito Santo me deu muita facilidade para ministrar a oração em outras línguas. O pastor da recuperação, ele me treinou assim. Ele falou, eu vi que você tem um dom, irmão. Taca a mão aí. Eu falei, como assim? Taca a mão. E eu comecei... Para orar para as pessoas ser cheias. Ser cheia e falar em línguas. Era instantâneo, na rua, do jeito que estava. A gente evangelizava ali e tal, colocava a mão, a pessoa recebia Jesus e já... Eu mais outro irmão tinha essa facilidade, outros não tinham, né? Foi uma unção que Deus deu, já desde lá. E aí eu já... Até hoje ministro, né? Naquela época eu andava com a mão assim, pastor, pronto para pôr na testa. Não, a gente era empolgado, hein? Não deixava escapar um. Meus primos, quem orou pelo meu irmão fui eu. Depois, nesse período que eu estava 1 ano orando, é muito importante os irmãos saberem, mas você ficou só orando? Não, nesse 1 ano, muita coisa aconteceu na minha casa.
É que você está orando, Deus já está transformando. Tanto que a família depois, não sei se foi nesse um ano, mas todos foi se convertendo. Foi nesse lapso de um ano. Minha mãe viu a mudança em mim e ela pediu oração. Eu chamei os irmãos da recuperação. Um contou o testemunho, outro contou o testemunho, foi contando testemunho. Aí eu falei, mãe, você viu aí como que Deus transforma? Ela falou, eu quero. Minha mãe estava com depressão.